Isso aí, a nossa aula de hoje. Hoje nós estamos na lição 6. Aí vamos acalmando, né? Acaba o culto, aí tem um momento ali de conversar, de atualizar a semana. E aí, depois da IBD, vocês têm um pouquinho mais de tempo ainda para fazer isso. Na aula passada a gente falou sobre Jonas, né? E a gente reforçou a questão de a gente estar em toda a lição falando do tema missões. A gente vem trabalhando o tema de missões e hoje o tema da aula é missões transculturais e o caráter cristão. Quem está acompanhando a revista sabe desse processo que a gente está trabalhando, né? E por que a gente vai falar de caráter cristão relacionado a missões? Caráter cristão, normalmente a gente vai olhar para a gente como cristão mesmo, ou seja, dentro do nosso dia a dia, mas especificamente aqui dentro do tema de missões, por que isso é tão importante, né? Por que isso é crucial para a gente? Quando a gente fala de que a gente vai representar alguém, a gente vai para uma missão, normalmente a gente vai dentro da mesma visão que aquela pessoa tem. Então, a gente precisa ter isso forte, né? O seguidor de Jesus, ele precisa procurar o mesmo padrão de Cristo para poder representar. É igual como você no condomínio, lá não sei quantos moram em condomínio, né? Mas tem eleição, não consigo ir, o que a gente faz? A gente dá uma procuração para alguém votar pela gente na reunião de condomínio. Eu assino lá e falo, vota para mim lá. Você vai dar procuração para quem vai votar diferente daquilo que você pensa? É óbvio que não. Você vai dar a procuração, ou seja, você vai colocar para representar aquela pessoa que você tem o mesmo olhar. Não é verdade? Da mesma forma, a gente tem que pensar em relação a Cristo. A gente precisa seguir o padrão de Cristo, o padrão daquilo que é esperado para nós, nas nossas vidas, para que a gente possa cumprir a missão. E aí, relembrando também as aulas anteriores, a gente sempre tem o quê? Uma missão. A gente sempre está em missão. O ID de Jesus é para todos nós. A gente pode não estar no campo missionário em outro país, de forma em outra cultura, mas a gente vai estar em missão. Então, esse é o ponto da aula de hoje. A gente vai falar dentro do tema de Mateus 5. Então, se vocês puderem já abrir a Bíblia em Mateus 5. E antes de iniciar, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos pela oportunidade de estar aqui na tua casa, aprendendo um pouquinho mais sobre ti, sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Te pedimos que a mensagem que está sendo colocada hoje nessa revista, colocada para a gente nessa aula, possa tocar o coração de cada um que esteja aqui, Pai. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura aí de Mateus, capítulo 5. Deixa eu só abrir. Do verso 1 ao verso 16. A gente vai ler, na verdade, a lição ela vai tratar até o verso 16, mas agora a gente vai fazer a primeira parte, que é até o verso 12. Então, acompanhem comigo. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Veja, a gente é o Sermão do Monte, né? É o começo ali do Sermão do Monte, que creio que todos nós já conhecemos, já ouvimos falar, e a gente sempre assim, é induzido a olhar para esse sermão, para essa parte do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, como algo que eu preciso ter, ou eu preciso ser, para conquistar alguma coisa. Essa é uma leitura muito comum. Então, bem-aventurados, o termo bem-aventurança, ele está muito relacionado com ser abençoado. Em outras palavras, você é abençoado. Então, pegando lá o primeiro, né, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. É sempre uma bem-aventurança em algo que acontece. Então, essa tratativa, ela está na Bíblia, acaba sendo uma promessa, mas ele é uma visão que a gente precisa, aqui para a gente trabalhar, de uma forma um pouquinho diferente. A gente é bem-aventurado naquilo que a gente faz, e a gente tem um reflexo daquilo que a gente faz, mas não como aquilo que a gente quer conquistar algo. A gente precisa trabalhar aquilo como que a gente quer mudar o nosso caráter, mudar o nosso ponto de vista, para que a gente possa realmente representar Cristo aqui na Terra, assim, levar a missão dele adiante. Então, a gente vai trabalhar cada um dessas bem-aventuranças, justamente para a gente ir vendo quais são, inclusive, as promessas que Deus tem, inclusive em outras partes da Bíblia, né, a gente vai fazer essa, para quem tem ali a Bíblia no padrão nosso mesmo, né, a Almeida corrigida, vai ver que sempre tem uma referência, quando a gente vai estudar, de outros versos que são correlacionados a esse. Então, a primeira bem-aventurança é a de humildes de espírito. Em algumas versões, ele usa o termo, inclusive, pobres de espírito. Não sei quantos já viram isso, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é ser pobres de espírito, né? Ou humildes de espírito? E aí no versículo 3 fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, o reino de Deus, ele é dedicado àqueles que têm essa humildade no espírito. Então, em outras palavras, o que esse verso vai trazer é que não é possível ser abençoado e abençoar em nome e no poder do Senhor se a gente não aprender a nos esvaziar de nós mesmos. Esse é o primeiro ponto. O primeiro verso vai trabalhar isso. A gente precisa entender que não somos nós. É Cristo que precisa refletir em nós. Mais para frente, na segunda parte da revista, é justamente a continuação do texto de Mateus, que a gente vai falar de sal e luz. Ou seja, o brilho que a gente precisa refletir e o sabor que a gente precisa refletir não é o nosso, é Cristo. É refletir dentro dele. E para isso a gente precisa ser humilde, a gente precisa se esvaziar, ou seja, ser pobre de espírito nesse contexto. Alguém pode ler aí Provérbios 15, 31? Eu não fiz aí a divisãozinha antes, né, igual o presbítero Davi faz, de distribuir
a listinha, mas rapidinho a gente acha. Acho que o Alexandre já achou ali. O que esse Provérbios vai dizer? Ou seja, a gente saber ouvir a repreensão. É justamente a gente não preocupar com aquilo que é nosso. Ou seja, se tem algo que precisa ser corrigido, a gente conseguir entender que a gente precisa mudar a nossa direção para o alvo que é Cristo. Obviamente que aqui ele não está falando de Cristo, estamos lá em Provérbios ainda, né, na época do rei Salomão, mas o contexto e o ensino bíblico é esse. E aí, obviamente, que ele coloca ali, né, que a salutar quem aceita a repreensão, salutar vai estar no meio dos sábios. Em outra versão, uma versão mais atualizada, né, aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios, na linguagem de hoje. Então, essa abertura que a gente precisa ter, da humildade de espírito, a gente precisa entender que esse é um dos caracteres de Cristo que a gente precisa assumir. Tem um outro verso também, que eu não vou pedir para ler agora, mas se você continuar na sequência ali de Provérbios, no verso 33, você vai ter lá: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Esse também é um verso conhecido. Ou seja, a honra perante Cristo, ela é precedida dessa humildade. Então, esse é o primeiro ponto, a primeira bem-aventurança que a gente precisa trabalhar em nós mesmos. A gente saber que a gente precisa se esvaziar de nós mesmos para refletir a luz de Cristo. A segunda bem-aventurança é os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, Isso está no versículo 5. Quem puder já ir procurando aí Isaías 61, 2. Então, esse é um verso que ele pode ser um pouco contraditório, né? Porque quando a gente fala assim, eu vou chorar para ser consolado, eu vou primeiro passar por uma dificuldade, simplesmente por passar, para depois ser consolado. Na verdade, o que o verso quer trazer para a gente, né, essa bem-aventurança, é que a gente precisa nos derramar diante de Deus de fato. A gente precisa estar diante de Deus. E muitas vezes, essa abnegação de nós mesmos, ela traz algumas dificuldades. E, a partir daí, quando a gente faz isso, olhando o processo da nossa missão aqui na Terra, a gente é consolado. Então, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Alguém encontrou aí o 61, 2? O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar ao ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. Esse texto de Isaías, ele é um texto profético, né, que fala justamente das boas novas. Ou seja, quando Cristo vem justamente para libertar e consolar aqueles que choram. A bem-aventurança, nesse sentido, é justamente a gente saber que a missão de Cristo é salvar o mundo. E a gente precisa estar conectado nisso. Ou seja, a nossa realidade, olhando para essa missão e a bem-aventurança dos que choram, é que a gente precisa estar olhando para o propósito dele. Ele veio para salvar a terra, ou seja, para libertar a todos os oprimidos. Bem-aventurados
os mansos, porque herdarão a terra. Esse termo, né, manso, em algumas outras versões, ele trata também como humilde. Então, a mansidão e a humildade, elas caminham muito próximas, os dois conceitos, né? Na nossa versão, a revista, né, ela traz humilde de espírito e mansidão separado de formas diferentes, mas o conceito ele é muito próximo. Então, por que os mansos herdarão a terra? Então, essa questão da brandura, né, quando a gente olha para o caráter de Deus, o caráter de Cristo, ele não veio para fazer guerra. Ele veio para trazer a paz. A gente vai falar, inclusive, da bem-aventurança dos pacificadores, mas essa doçura de Cristo, a forma como ele olha o amor, ou seja, a essência de Deus, que é amor, precisa também estar refletida na gente. Essa mansidão. Isso é meio difícil às vezes, né? A gente até, às vezes, eu lembro das pregações do pastor, que às vezes ele fala, né? A gente sai na rua, às vezes, toma uma fechada, a mansidão vai embora, né? Ela sai pela janela e a gente fica ali só com a... não sei, o que fica dentro do carro, mas a gente precisa saber que a gente precisa refletir isso. Ou seja, a gente precisa olhar para a nossa realidade, trabalhar isso. A mansidão, de forma a que no nosso dia a dia a gente reflita. Alguém pode ler Salmos 37, 11? Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos herdarão a terra. Ou seja, isso já estava escrito lá em Salmos, lá no tempo de Davi. Então, a gente vê que a questão da mansidão e a correlação com herdar a terra, por que tem isso, né? Imagina você fazendo, e é uma discussão que se tem hoje em relação ao meio ambiente, quando a gente causa muito dano, o que acontece com o ambiente? Aí eu não estou falando de meio ambiente de natureza. No ambiente quando você está, quando você entra muito em conflito, você destrói. Então, a mansidão, ela vem com esse propósito, com essa ideia de que se a gente não tiver a mansidão, a gente não vai conseguir ficar onde a gente está. Aí eu estou falando de forma generalizada, né? Nós precisamos cultivar essa mansidão no nosso dia a dia, porque no processo natural, se você não fizer isso, creio que a grande maioria aqui trabalha com alguém perto, né? Tem algumas pessoas que trabalham sozinhas, profissional liberal, enfim. Mas normalmente você trabalha com uma equipe, com alguém do lado. Dificilmente você consegue trabalhar sozinho. Imagina como que fica a situação se você for uma pessoa totalmente sanguínea, né? Eu não estou falando que é errado ser, a gente sabe, quem é de RH aí sabe, né? Tem os perfis, e aí você tem lá o mais manso, o mais sanguíneo, o mais racional, os 4 perfis lá do RH, e você tem aquele que é mais sanguíneo, mas o reflexo da nossa vida como cristão, a gente precisa cultivar a mansidão. E aí, curiosamente, né, assim, eu trabalho com empresas, estou em empresas normalmente arrumando a casa, na parte financeira, como eu comentei na aula passada, né, e uma coisa que às vezes as empresas chamam, está tudo uma bagunça financeira, está uma bagunça na realidade da empresa, a gente precisa ir lá e corrigir. Várias empresas que eu fui chamado, e aí eu acabo indo, normalmente, numa função de direção ou de gerência, né, para fazer isso. Boa parte dos problemas surgem
das brigas, por incrível que pareça. Os problemas financeiros eles surgem de briga. Ou seja, e isso é um processo que, normalmente, a gente não vê nas empresas. A gente não vê isso no meio dos negócios, né? Então, a gente, como representante de Cristo, isso eu comentei também na aula anterior, a gente, quando chega na empresa, a gente precisa fazer a diferença. Mas não é só com atividade técnica, é com aquilo que a gente representa no meio. Eu comentei, por exemplo, eu estou num processo agora numa empresa, já praticamente 2 meses, eu nunca falei de Cristo lá. Eu nunca falei sobre a igreja, nunca falei sobre, sou membro lá da IPSAT, mas todo mundo sabe que eu sou crente. Todos. E aí eles mesmos, tipo assim, quando a gente chega, você tem aquele ambiente onde tem palavrão, onde tem... E aí você chega lá no meio, começa a trabalhar, e aí começa todo mundo a falar, opa, alguma coisa tem de diferente. Eu preciso me controlar. Aí você vê até um que quer falar um palavrão, mas eu estou perto ali, eles segura. Eu nunca falei de igreja. Mas eles... Por quê? A gente precisa trabalhar o nosso caráter para refletir a luz de Cristo. E aí a gente começar a fazer diferença. E aí boa parte dos problemas, acho que eu não comentei na aula passada, né? Essa empresa que eu estou fazendo um trabalho com eles, foi indicação de um assim, ex-chefe, né? De uma outra empresa que eu prestava serviço. E ele falou, olha, conversando com o diretor dessa empresa, falou, estava com problema, justamente problema de relacionamento, não era problema na área financeira, a pessoa tecnicamente era excelente, mas teve uma série de problemas. Lá na Europa, o cara falou assim, tem um cara lá no Brasil que resolve o seu problema. E não era problema de relacionamento, era problema financeiro. Ou seja, o problema financeiro refletindo na realidade. Mas por que lá no passado teve a mesma coisa? Também lá eu não comecei um culto, não comecei nada. É justamente esse perfil da gente entender o caráter de Cristo. E a gente precisa levar isso como missão na nossa vida. A gente precisa trabalhar isso no nosso dia a dia. Isso faz diferença. Isso faz diferença. A questão das bem-aventuranças, né? Ela não é simplesmente para a gente refletir ou conquistar algo que a gente queira. É para a gente saber que a gente precisa refletir Cristo, porque essa é a nossa missão. Ou seja, a gente não vai conseguir levar a mensagem dele ou representá-lo como procurador onde a gente estiver, se a gente não for igual a ele. É um trabalho difícil, é um trabalho que a gente precisa de tempo para ir desenvolvendo, porque aquela coisa, a gente precisa, como foi lá no slide anterior, né, a gente precisa chorar, a gente precisa abrir mão de muitas coisas. A gente precisa, muitas vezes, sair de onde a gente está, porque falar assim, não, aqui eu já não consigo mais ser sal, eu preciso estar num lugar onde eu realmente consiga representar e trabalhar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Tem o texto de Isaías 55, 1 e 2. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom,
e vos deleitareis com finos manjares. Esse texto, obviamente, que alguns traduzem, né? Principalmente os caloteiros, eu vou lá, vou comprar sem dinheiro, sair sem pagar. Na verdade, a questão é justamente a gente ter o foco naquilo que a gente precisa ter. Fome e sede de justiça. Deus é justo? Sempre. Sempre foi. Sempre será. A gente precisa representar isso. A gente precisa cultivar esse caráter na nossa vida. E quando a gente segue esse conceito, a gente tem ali a promessa de que a gente vai ser atendido naquilo que a gente precisa. Por quê? A gente está dentro da missão e dentro do foco daquilo que Cristo quer que seja. Ou seja, não é a gente. Todas essas bem-aventuranças a gente está trabalhando, e eu espero que assim a gente consiga assimilar isso. Não é trabalhar para a gente, é trabalhar a gente para refletir Cristo no nosso dia a dia. Tem um outro texto de Mateus, na continuação ainda do Sermão do Monte, não vou pedir para abrir, mas só para vocês terem ali, Mateus 6:33, que fala um pouco disso também. E é um texto mais conhecido até, né? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente usa muito esse texto, de falar assim, a gente fazer o que é Cristo, Ele vai nos dar alguma coisa. Veja, a gente precisa estar sempre olhando que a gente está mudando o nosso caráter, trabalhando a nossa realidade, para que a gente possa representar Cristo na missão que a gente for. Certo? A gente precisa olhar para a nossa vida sempre com foco na missão que Cristo nos deu. E aí a gente ter fome de justiça, ter fome daquilo que é o perfil de Cristo. As outras coisas serão acrescentadas. Alguma dúvida, pessoal? Se quiser perguntar, o pessoal hoje está meio... Não sei se é o ar-condicionado que está frio, né? Está frio ou não está? Eu vejo que as pessoas estão encolhidas. Depois que puder alguém só aumentar aí. Bem-aventurados os misericordiosos. Porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é um termo que a gente usa bastante também, né? Deus de misericórdia, que Deus tenha misericórdia da gente. E essa é uma capacidade, olhando para a gente agora, né? Deus, a gente sabe que Ele é misericordioso o tempo todo, mas é uma capacidade da gente se colocar na visão do outro, se colocar na dor do outro, se colocar na situação do outro. Isso é ter misericórdia. É eu entender, a gente usa muito o termo empatia, né, no meio do negócio. É ter empatia, é saber como que o outro está sentindo. Misericórdia é a mesma coisa. A gente se posicionar em relação ao próximo. Então, quando a gente tem esse caráter, quando a gente tem essa visão, uma coisa que a gente conquista, né, para começar a representar Cristo, é que a gente sempre vai estar movido pelo amor. A gente vai estar sempre movido por atender a necessidade do próximo, e não a gente. Ou seja, a questão do egoísmo, né, que esse hoje, nos dias de hoje, é tão natural, é tão comum. Ou seja, a gente trabalha, a gente tem o nosso recurso, e a gente quer, de alguma forma, acumular, porque a gente pensa... a grande maioria aqui, eu estou olhando, a grande maioria são novos ainda, né? Novos no sentido de estar na fase de trabalho. A gente está sempre pensando em acumular para a gente ter ali para
o futuro, né? Quando a gente for velho, quando não tiver condições. Isso é correto? É correto. Quando a gente fala de misericórdia, acho que até quem esteve aqui na domingo passado, a mensagem do pastor Tiago, né? Quando a gente dá, ou quando a gente contribui com aquilo que sobra, é fácil. Ter realmente a contribuição daquilo que, dividir aquilo que é nosso, é algo que aí começa a complicar, né? Tem alguém precisando, tem alguém que no seu vizinho, usar assim, o seu próximo, né, está precisando de ajuda. O que a gente faz? A gente olha lá na despensa, algo que está sobrando, algo que vai talvez vencer e você não vai usar, e você distribui. Aí você imagina, né? Eu vou ajudar aqui com esse pouquinho, o outro irmão ali junta um pouco, aí vem aqui na igreja, traz uma cesta e ajuda ele, e está tudo bem. E aí estou fazendo a minha parte. Quando a gente fala de misericórdia, a gente realmente ter essa visão de dividir, de se colocar realmente na dor do outro. E aí, quando a gente pensa em caráter de Cristo, talvez a gente fala assim, não, a gente é misericordioso, a gente ajuda lá com missões, contribui com as ofertas, contribui com a obra, mas dificilmente a gente faz isso daquilo que é nosso. A gente faz daquilo que sobra. Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Precisa dar metade do salário? Não. Precisa, enfim, ter falta? Não. Só que a gente precisa ter realmente o conhecimento daquilo que está no nosso coração, se realmente a gente reflete a misericórdia de Cristo. Se a gente reflete. Isso é algo difícil de refletir, difícil de falar, mas a gente precisa trazer essa realidade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí, misericórdia de quem que a gente alcança? De Deus. Certo? Essa reflexão talvez seja que mais impacta na nossa vida, porque a gente sempre tem, hoje, nos dias atuais, né, esse pensamento, né, de eu fazer as boas obras para aliviar minha consciência. Então, eu trago uma oferta para que eu consiga ter a consciência livre de que eu contribuí lá com missões, contribuí com GAME, mas não necessariamente eu estou fazendo isso por misericórdia. Diga lá. Ito, você começou falando, né, de missões, e a gente vive num campo missionário, né, independente de você estar fora em outro país. Então a gente vem na igreja, a gente tem a comunhão com os irmãos, com Cristo, e a gente sai para o campo missionário. E hoje, quando você olha o mundo, muito centrado no que o homem pode fazer, né? E a gente vê Instagram, mídias sociais, eu posso, eu quero, eu não sou manso, eu vou lá mesmo e resolvo na pancada se for necessário. E realmente a gente precisa se esvaziar disso, porque esses atributos de mansidão, misericórdia, benignidade, só podem vir realmente de Cristo. E muitas vezes, e eu acredito muito nisso, que realmente, como você falou, a atitude do cristão, ela fala muito, muito mais do que talvez um livro que você escreva ou que você fale, né? Então, e isso é uma luta diária. A gente tem filho na escola, a gente está no mercado de trabalho, a gente convive com outras pessoas, e você vê que as relações humanas, elas estão se pautando muito nessa questão competitiva. Se precisar, eu puxo o teu tapete, eu estou primeiro, eu tenho que ser primeiro, eu tenho que estar lá em cima. Então, a gente precisa realmente estar muito firmado em Cristo, e realmente conversando com a família, estando junto com os filhos, porque quando a gente vai para o campo missionário, que é a nossa vida fora da igreja, né, porque a gente vive essa vida também, a gente é atacado. E quando você realmente se coloca nessa posição, a gente tem que estar muito firme, porque a gente vai ser perseguido. E a gente não pode confundir mansidão com ser bobo, com ser, né? E, inclusive, num dos textos ele fala, você receber
uma repreensão, uma admoestação justa, construtiva. Aquilo que não é justo, não é construtivo e fala contra Deus, a gente tem que se colocar de uma maneira mansa, misericordiosa, mas também de uma maneira muito assertiva. Esse é o ponto central da lição, né? Que essa construção de caráter, essa construção do nosso perfil olhando para Cristo, ele está relacionado totalmente com a missão que a gente está aqui na Terra. Assim, a gente sai daqui da igreja, mas a gente não sai do ambiente de Cristo. Ou seja, a nossa missão no dia a dia, para quem está aqui hoje, né, que não é um missionário que vai lá igual o pastor Igor, vai para a Indonésia, enfim, para outro país, a nossa missão, isso a gente comentamos na aula passada, né, lá na empresa onde a gente está. Porque, exceto se você tem alguém que trabalha na sua própria empresa, que tem ali todo mundo cristão, mas a gente vai relacionar com o fornecedor, a gente vai relacionar com o cliente, a gente vai relacionar com os colegas de trabalho, que não são cristãos. E o que eu estou representando Cristo no meu ID? Então, a lição, inclusive, ela traz um ponto de vista, né, o inicial ali na introdutório, justamente dessa discussão. Aquela pessoa, aquele cristão que vem na igreja, é de um jeito, quando sai, na semana é outro. É até forte esse ponto de vista, esse ponto de vista da revista, né? Ele não é cristão, porque quem está em Cristo reflete essa realidade, reflete Cristo na vida. Então, não é uma afirmação que a revista traz, né? Você dizer que eu sou de um jeito na igreja e sou de outro no mundo, no ambiente secular. Porque se eu sou de um jeito no ambiente secular, significa que eu não sou daquele jeito dentro da igreja. Eu só estou representando, estou fazendo de conta. Eu sei que eu não posso falar palavrão, então eu sei que dentro da igreja eu não falo. Mas aquela sujeira, ela está lá dentro. Então não é porque você está aqui no domingo que se torna limpo. Se você não lá fora não olhar e não trabalhar esse caráter de Cristo, é difícil. Mas essa é a realidade. A gente já leu Lucas 6, não, né? Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Esse texto, muitas vezes, a gente fala da causa e efeito, né? Beleza, eu não faço isso para que não façam comigo. A relação de misericórdia, ela está nesse sentido de que a gente precisa olhar para o próximo e não desejar aquilo que a gente não deseja, né? Não julgar, mas mais pelo ponto de vista de que a gente precisa se colocar no lugar do outro. Não é não julgar para que aquilo não reflita. Tipo assim, eu não vou falar vou usar um termo mais comum, né? Não vou falar do rabo do outro porque eu estou com o rabo preso. Não vou apontar o rabo do outro porque o meu rabo está preso. Não é nesse sentido. É no sentido de que eu preciso me colocar para enxergar qual que é a dor do outro. Eu não vou julgar simplesmente porque eu sei que eu também devo no cartório e a pessoa vai me julgar. Não, eu não vou julgar porque eu preciso ter misericórdia da outra pessoa. Preciso ter misericórdia do próximo. E como o Dr. Bruno comentou, né, não é uma questão de ser na mansidão, de baixar a cabeça para tudo, na repreensão justa, de ser justo naquilo. Mas é justamente da misericórdia ela ser algo que você vai olhar para o próximo. E se ele está cometendo algo que precisa de repreensão, precisa de julgamento, você precisa fazer, mas em amor. Você precisa fazer isso de forma que Cristo, como Cristo faria, né? Vamos dar uma acelerada aqui.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, esse é um ponto que aí talvez que seja até mais claro, né? A gente não consegue ver a Deus com o coração sujo. Deus é santo. A gente falou da questão da santidade também, nas aulas anteriores. Deus é santo. Então, bem-aventurados aqueles que são limpos de coração. Alguém já está para ler Salmos 24, 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Acabou a bateria aí do microfone. Então, eu acho que todo mundo ouviu, o pessoal deve ter acompanhado também, né? Quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar. E aí o salmista coloca lá que o que é limpos de mão e puros de coração, ou seja, não tem como a gente estar na presença de Deus com o nosso coração sujo. E veja, aí é aquela coisa também, aquele embate, né? A gente sabe que a gente é pecador. A gente sabe que a gente é falho. A gente sabe que a gente tem fraquezas. A questão é que a gente precisa estar o tempo todo sondando. Ou seja, a minha intenção é fazer o bem. A minha intenção é estar na presença de Deus. Então, eu preciso caminhar nesse sentido, caminhar nessa construção de que a minha realidade, ela precisa estar focada em Cristo o tempo todo. Tem um outro texto de Mateus que a gente não vai ler também, né? O coração, ele é um manancial do bem, ou seja, de onde surge o bem é na nossa intenção, né? Dele procedem os maus desígnios, os homicídios, adúlteros, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Ou seja, quando a gente não cuida do coração, todas essas coisas ruins, elas surgem na nossa vida. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador é quem promove a paz. Ou seja, Deus também, a gente sabe da característica de Deus, que Deus é um Deus de paz. Então, eles serão chamados filhos de Deus. E qual que é a realidade aqui, né? O ambiente que Cristo quer promover é um ambiente de comunhão. Quando a gente fala de paz, a contrapartida de paz, o que é? Normalmente guerra. Quem que promove guerra? Quem que é um agitador? A gente sabe que é o inimigo. Então, o nosso caráter, ele precisa refletir paz. Não é que a gente vai viver em paz. Ah, beleza, o negócio está pegando fogo do nosso lado, e a gente está lá zen, tomando chazinho de não sei do que lá, para ficar em paz. Eu não quero me envolver nessa confusão do lado. Não, o nosso papel de ser pacificador em meio aos problemas. E isso é o que mais tem no mundo e fora. É o tempo todo brigando. Até o Bruno comentou de rede social, né? Começo desse ano eu tomei uma decisão de sair de todas as redes sociais, porque a gente só vê confusão. A gente só vê, e aquilo ali fica na cabeça, porque aí você entra de manhã para dar uma olhada, para ver o que está acontecendo, o que um falou do outro, e aquilo ali começa a... Tudo bem que eu não estou falando que é errado rede social, mas é que gente que trabalha com isso, né? Promovendo a empresa e tal. Eu não trabalho com isso, trabalho com finanças, prefiro ficar na minha, sair do meio dessa confusão. Mas a gente vê que essa agitação do dia a dia, inclusive, ela gera algo que não é o papel de Cristo. Então a gente precisa olhar para esse caráter, né, para essa bem-aventurança. Quem está com João? Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus,
eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Então a gente usa esse versículo muito para falar o seguinte: não, eu recebi o dom, agora eu sou filho de Deus, né? Estou ali, venha a nós o teu reino, né? A oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí a gente só corta essa parte, né? Venha a nós o teu reino. Eu sou filho, tenho direito de tudo, tudo que é de Deus, ou seja, Deus é Deus de toda a riqueza, tudo é meu. Não, a verdade não é essa, né? Então, nesse verso, né? Todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos nós temos quando a gente recebe a Cristo, né? A gente é feito filho de Deus. O ponto é que a gente recebe a Cristo, às vezes aceita Ele, mas a gente começa a não olhar para o caráter de Cristo no nosso dia a dia, para a gente mudar. Então, todos aqueles que o recebem têm esse direito, mas o verso que a gente está trabalhando aí no Sermão do Monte vai falar que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então a gente precisa cuidar desse caráter, da gente também não ser a pessoa que só arruma confusão. Vamos lá. Bem-aventurados os perseguidos. Aí a gente já caminha para o final desse primeiro bloco da lição, né? Que são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que é a perseguição? É um conflito. Concorda? Beleza, a gente olha muito a perseguição como assim, alguém que vem nos perturbar, né? Aí a gente sempre é perseguido. A gente nunca persegue ninguém, mas a gente sempre é perseguido. A perseguição nada mais é que o conflito de duas visões. Ou seja, você tem dois pontos de vista diferentes, e aqui a gente está falando, trazendo para a luz da Bíblia, a gente está falando entre o bem e o mal. E alguém vai, obviamente, que tem o domínio de determinada coisa, ele coloca, não, eu quero tentar te fazer abraçar a minha visão, abraçar o mundo. O mundo não é o nosso lugar. A gente está aqui de passagem. A gente precisa refletir o caráter de Cristo. E muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente vai ser perseguido, porque vai haver conflito. Só que a gente precisa manter essa ideia. Vamos para a gente não estou vendo que o pessoal já está chegando ali. 1 Pedro 3, 14 a 16. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedrontreis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Esse texto de Pedro, ele meio que complementa até o trecho final ali desse primeiro bloco do Sermão do Monte, né? Que a perseguição, ela virá para quem realmente tem a intenção de representar o caráter de Cristo. Porque vai haver conflito, vai haver esse choque de ideias. E aí a gente dá um passo antes, né? A gente começa a reler as bem-aventuranças. A gente precisa ser manso, a gente precisa promover a paz. Como é que a gente faz isso? A gente não precisa colocar a nossa realidade. A gente vai ser perseguido por aquilo que a gente tem
tem feito, representado a Cristo, mas é representar a Ele. Não é a nossa realidade. Não é o nosso papel. Então, esse texto, ele vai colocar justamente essa questão da perseguição, que a gente precisa representar o valor de Cristo. A gente precisa olhar para o propósito nosso, que é o nosso id para o mundo. E aí a gente manter essa realidade. O segundo bloco vai falar ali, são textos mais curtos, né? Mateus 5, 13 a 16, aqui é a continuação ali do bloco. Então, na parte 2 da lição, ele traz essa questão da ser sal da terra e luz do mundo. Vou ler aqui com vocês, se quiser, abram a Bíblia para acompanhar. Fala ali dos discípulos, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Os discípulos e a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia a todos os que se encontram em casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Esse também é um texto que muitas vezes a gente traduz ele e fala assim, olha, eu preciso ser o sal da terra, eu preciso sair fazendo a diferença por onde eu passo, mudando tudo. Aí fala assim, e aí o texto está, né, se o sal não se tornar insípido, para que ele serve? Para ser jogado fora. A gente só precisa tomar um cuidado, porque assim, não é para a gente salgar demais também, né? A gente precisa olhar para as bem-aventuranças e cuidar que não é a gente, é Cristo. A gente precisa levar o caráter de Cristo em nossas vidas. E a luz que brilha também, né, não é... Tem gente que já nasceu brilhando, né? Tem gente que nasceu para brilhar. Tem gente que nasceu para ficar mais na dele. Mas a questão aqui é, a gente precisa levar a luz de Cristo, levar a mensagem de paz, a mensagem de mansidão, a mensagem de misericórdia para o mundo, através das nossas vidas. Às vezes a gente não tem condições ou abertura para falar abertamente, isso funciona muito, eu comentei isso na aula passada, né? Isso é muito comum no ambiente de negócio, que a gente não pode abrir a Bíblia e falar. É o mesmo que a gente faz, tem lá nos países muçulmanos, que você não pode também fazer a mesma coisa. Mas a gente precisa representar esse caráter de Cristo para que a gente consiga manter em nós essa missão, essa realidade. Então, a gente caminhando já para a conclusão, tem um texto de Gálatas 5, né, que vai falar, todo mundo conhece, os frutos do Espírito, não vou ler aqui, Gálatas 5, 22 e 23, que se você olhar para os frutos do Espírito, basicamente são os mesmos das bem-aventuranças. Paz, mansidão, longanimidade, e por aí vai. E a mensagem que eu quero deixar para vocês, reforçar, a gente falou dela também na aula passada, né, é a de Romanos 12, versículo 1 a 2. Vou ler aqui para vocês, não precisam abrir agora. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um texto da carta de Paulo aos Romanos, que eu deixo como conclusão e fechamento para a gente refletir sobre ele, que é justamente, a gente precisa renovar a nossa mente, entender que a gente está aqui na Terra, em missão, e para ser enviado, para onde quer que você esteja indo,
a gente precisa refletir o caráter de Cristo. A gente não pode simplesmente falar, não, é do meu jeito, eu vou mudar. É a mesma coisa que vir aqui, né, eu falo assim, vamos pintar tudo de preto aqui, fechar a janela aqui para ficar um negócio escuro, fazer diferente. É pecado? Não, não é pecado. É que a gente não vai mudar aquilo que não é o padrão da igreja. Mesma coisa com Cristo, não adianta eu fazer diferente, não. Mas eu acho que das bem-aventuranças ali, 2 dá para seguir, o resto vamos fazer do meu jeito aqui que vai. Não. Vamos seguir o padrão de Cristo. Vamos seguir olhando para a missão que não é nossa, é dele. Tá joia? A gente sempre abre para, já estamos bem em cima do horário, a gente sempre abre para uma pergunta. Ninguém? Então vamos orar para a gente encerrar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos por esse ensinamento que o Senhor deu aqui na lição 6, e que a gente possa, cada dia, Deus, entender e refletir a Tua realidade, a Tua missão nas nossas vidas e onde a gente quer que a gente esteja. Fica conosco no restante desse dia, leva-nos em paz para nossas casas e que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados.